O Agenda Econômica está de volta conversando sobre os impactos da reforma da Previdência para os servidores públicos de todo o país, com o vice-presidente da Anfip, Floriano Martins de Sá Neto. Floriano, a gente, antes de continuar a conversa, vai ouvir o que pensam dois senadores. O projeto está na Câmara ainda, mas vai chegar aqui e eles já estão começando a refletir sobre o assunto. Vamos ver. O problema é que a reforma começa errada. Você não pode mudar o sistema focando apenas o benefício. Você tem que focar o financiamento e o benefício. Se você foca só um lado, a proposta tem problema, não é? Então, o governo apenas corta e não faz uma análise daquilo que ele está recolhendo ou que ele está deixando de recolher. Porque, na realidade, a Previdência Social não é deficitária no Brasil, porque ela é parte do sistema de seguridade social, cujos recursos são determinados pela Constituição Federal. O que a gente está fazendo com essa reforma é impedir a explosão da Previdência. Ela vai explodir, não vai haver dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, a gente está simplesmente impedindo essa explosão, não está ainda equilibrando as contas. Esse equilíbrio vai exigir outras reformas, vai demorar mais. Até porque a esperança de vida, quanto tempo a gente vive depois de aposentado, está aumentando. Então é mais tempo que a Previdência precisa pagar para quem se aposenta. Bom, certamente o assunto ainda não chegou aqui, mas já divide opiniões, né? A gente vê a senadora Vanessa levantando a questão da arrecadação da Previdência e o senador Cristóvão levantando aqui já a questão futura de necessidade de mais uma reforma, né? Como é que você avalia aí? A Previdência teve, de fato, um déficit de arrecadação em 2016 em relação a 2015, foi um déficit grande, proporcional à crise econômica brasileira. Qual é o impacto da crise econômica nesse déficit da Previdência hoje? Pois é, essa questão da crise econômica, ela atingiu, né, todo o serviço público, todo o financiamento de todas as políticas públicas e a Previdência, por ser a maior, né, no regime geral que nós falamos, né, ela foi atingida também. Não se colocam 13 milhões de desempregados, 14 milhões de desempregados, eles contribuem ou contribuíam para a Previdência Social. Então, isso deixou de haver essa contribuição. Mas essas coisas, elas são conjunturais. A gente entende que, quando se olha para trás a história da Previdência Social, ela tem, toda vez que a economia cresce, e nós, fazendo um olhar de 2014 para pelo menos 2002, para não irmos muito longe, nós tivemos que a Previdência do regime geral, ela foi superavitária. Ou seja, conseguimos arrecadar mais do que gastamos na Previdência Urbana, por exemplo. Então, esse fator ele tem que ser levado em consideração quando se faz um cenário. E mais ainda, a Previdência do regime geral, ela não é sozinha, ela está, naquilo que nós conversamos, dentro do sistema da Seguridade Social. Então, existem outras fontes, que não apenas a contribuição da Folha, a contribuição do INSS, que poderá contar para fazer. Porque é engraçado, o governo divulga o déficit, mas a Previdência pagou religiosamente em dia e não vai deixar de pagar em dia, porque ela faz parte desse orçamento maior da Seguridade Social. Trazendo então agora para o projeto de reforma que foi aprovado na Câmara, né, que está ainda lá em tramitação, mas que certamente daqui a pouco chega no Senado também. Como é que fica o servidor público civil, né? A gente está aqui sempre marcando que a gente está falando do civil porque o militar não entrou na reforma. Como é que fica o servidor público civil? Olha, uma situação ficou dramática. Porque nós temos hoje uma corrida às aposentadorias, mesmo havendo, existe um artigo que garante a quem já tem a condição ou quem já está recebendo um abono de permanência, ele está garantido todos os seus direitos, mas na prática as pessoas estão correndo porque têm medo. Então o governo vai gastar mais com a aposentadoria do servidor? Vai gastar mais com a aposentadoria porque está havendo uma corrida às aposentadorias. É sempre assim. Desconfiança do governo? Toda vez que se fala em reforma, as pessoas correm. E isso é muito ruim para o serviço público, porque perde duplamente, perde o posto de trabalho, continua tendo que pagar agora a aposentadoria e tem que contratar de novo um novo servidor. Então, não é interessante esse clima, essa animosidade criada. O que nós entendemos é o seguinte, no que tange ao servidor público, a proposta, basicamente, ela posterga as aposentadorias, ela obriga que as pessoas fiquem mais tempo, compulsoriamente, obrigatoriamente, que ela fique mais tempo. E
e mexe na questão do cálculo. Então, no caso agora, citar um exemplo de quem entrou antes de 2003, ele teria, mesmo com a proposta enviada pelo governo, a condição de, tendo mais de 50 anos de idade, um homem, 45 mulher, de se aposentar com as regras da paridade e da integralidade, não tem mais essa garantia. Para isso, ele vai ter que ficar até os 65 anos de idade. Então, esse é o viés da reforma, é de postergar o máximo possível. E a gente desconfia que daqui a 5 anos, efetivamente, como já disse o senador Cristóvão, provavelmente será encaminhada outra reforma, porque o servidor público, voltamos de novo, nós deveríamos estar falando aqui em criar uma unidade gestora única, em criar talvez aportar, colocar fundos nesse sistema, né, para que ele fosse mais visível, mais transparente e não ficar nesse verdadeiro tiroteio de emendas regularmente sendo feitas a cada 4 ou 5 anos se faz uma nova reforma. O governo fala muito em segurança jurídica para os empresários, mas a gente está vendo aqui uma tremenda segurança jurídica para o servidor público e para o trabalhador da iniciativa privada também, já que ele tem mudança de regras no seu contrato, né, de aposentadoria a cada 5 anos, como você coloca. E aqui no servidor público a gente quer falar também daqueles que entraram depois de 2003, 2013, já sobre a égide do FUNPRESP. Nós temos, e isso é uma das coisas que para nós também, ela demonstra claramente qual é o viés da proposta de reforma do governo. É uma proposta privatista. Ela permitirá para que esse servidor público que hoje está sob a égide do FUNPRESP, ou que até possa fazer opção, existe um projeto de lei nesse sentido, ele vai poder escolher entre se fica no FUNPRESP ou se adere a uma previdência privada, dessas de mercado comum, como existem hoje. Então, realmente, o servidor público ele está, sob o ponto de vista da reforma, sendo penalizado de diversas maneiras. Dá para fazer um quadrinho rápido, assim, como é que está a proposta? Porque são tantos senões, como é que fica? Olha, nós ainda temos esperança, a proposta nesse momento, ela sai da comissão e vai ao plenário, que ela seja radicalmente alterada no plenário, efetivamente ela passando do jeito que está. É uma proposta extensa, ela inverte a lógica de que a Constituição deveria ser uma Constituição enxuta e passa a ser uma Constituição com mais regramento. Eu não sei qual é a lógica disso. Então, a gente entende que continuará havendo esse imenso movimento da sociedade, nós teremos enfrentamentos mesmo, por conta de que ela atinge não só o servidor público, mas todo um contingente, toda a sociedade civil. Isso as pessoas têm que ter em mente. Ninguém está a salvo dessa reforma. A mudança de 2003 da Constituição, ela coloca, e é de 2013, o servidor público em pé de igualdade com o trabalhador da iniciativa privada. Mas exige que ele, para se aposentar, tenha, além do tempo de contribuição, 10 anos no mínimo de serviço público. A proposta que está na Câmara fala em 25 anos de serviço público. Por que 25 anos de serviço público se ele vai se aposentar com as mesmas regras da iniciativa privada? Qual é a lógica disso aí, aumentar de 10 anos o mínimo de serviço público para 25? Porque ele já vem da iniciativa privada, então não é só somar os tempos? Pois é essa lógica que parece que falta, né? A lógica do bom senso. Na realidade, você vai penalizar poucas pessoas, né? Talvez não é um contingente expressivo, mas eu imagino a situação de alguém que está à véspera da emenda constitucional ser promulgada e ele está nessa situação e vai ter que trabalhar 10 ou 15 anos a mais por conta de um mês, de um dia. E outro são essas questões que a gente precisa ver. O que falta de bom senso? A gente poderia até fazer uma reforma que estabelecesse outros limites, mas que ela tivesse uma transição longa, que fosse... vou dizer aqui, a emenda 41, quando foi votada e aprovada... Em 2003. Em 2003, foi dito aos servidores públicos de que ela era necessária, que haveria... sem dúvida nenhuma, não haveria mais necessidade de fazer novas reformas. E os números mostram isso. Eu estava falando da questão do déficit hoje, a diferença entre o que é aportado e o que é pago de aposentadorias. É 1,1 do PIB. Em 2060, será 0,46. Então, que raios de problema nós temos hoje com a legislação vigente de hoje?
para a sustentabilidade do regime próprio. Não há problema. Do ponto de vista atuarial, econômico, ele está sob controle. Os novos servidores públicos já se enquadram no teto e aqueles que estão hoje fruindo do benefício vão, ao longo dos anos, né, deixando... Só vão deixar quando morrerem. Pois é, exatamente. Mas, em 2060, a média hoje dos aposentados, né, já provavelmente passará de 100 anos e provavelmente não estará mais viva para contar a história. E os outros que estiverem vivos vão estar recebendo pelo regime geral da Previdência. Exatamente, a regra nova. E aqui também temos que falar, a gente fala do teto do regime geral, né? Vamos falar do teto do regime geral, que já foi 20 salários mínimos, que já foi 10 salários mínimos, hoje é pouco mais de 5 salários mínimos. Há uma tendência natural também para um achatamento do teto do regime geral. Ele vai continuar se reduzindo à medida que volte de novo a ter políticas que peguem o salário mínimo e voltem a ele a ter um tratamento diferenciado. O teto vai continuar caindo ao longo dos anos. A tendência natural é essa. Então, a Previdência Social, sob esse aspecto atuarial, ela não do ponto de vista do que é colocado pelo governo, essa bomba prestes a explodir. Nosso sistema é um sistema bastante, no regime geral, tem outras fontes de financiamento, e no regime próprio é isso que os dados apontam. A nível federal, está absolutamente sob controle. Tá. Então, que reforma você faria, a Anfip faria, se tivesse hoje no governo gerenciando a Previdência? A questão do sistema geral como um todo. O grosso da despesa previdenciária, 7,5% do PIB, ele está no regime geral. Então, que reforma nós faríamos? A melhoria gerencial do INSS. O INSS carece de melhores instrumentos, de melhores adequações, combater a fraude, combater a sonegação. Nós nem falamos aqui do nosso trabalho de arrecadação, das dificuldades que nós temos em fiscalizar uma empresa e levantar um débito. Esse débito não entra. Esse dinheiro, esse recurso, que é o recurso do regime próprio e do regime geral, acaba que ele acaba se perdendo pela falta de uma política que venha nessa área. Então, a nossa reforma seria essa, a gerencial, para melhorar o gerenciamento do regime geral e dos regimes próprios também, e a questão do combate à sonegação. Combate à sonegação seria implacável, um combate à sonegação implacável. Nós resolveríamos o problema, que é o outro lado. Essa reforma ela tem um cunho fiscalista. A reforma necessária é essa, é gerencial e inclusiva. O Brasil não pode ter retrocesso social. Floriano, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu aqui agradeço a atenção e o convite. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Mande suas sugestões e comentários pelo WhatsApp, 61 999 66 1616. Diga que é para o Agenda Econômica. Ou então pelo 0800 61 22 11. Se quiser indicar este programa para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.